Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou reagir aqui a um vídeo chamado Aeromóvel, o transporte do futuro. Vamos reagir a este vídeo aqui. Isto aqui, pelos vistos, é uma espécie de trem ou de comboio, não sei, um transporte ferroviário, que diz aqui que foi feito no Brasil. E é isso que nós vamos ver, ok? Antes de mais nada, se vocês ainda não me seguem no Instagram, sigam-me aí, o link está aí no primeiro comentário fixado, passem por lá. E bora lá ver aqui então o que é o Aeromóvel, que pelos vistos é um transporte do futuro. Bora lá ver. Nas grandes cidades do Brasil, as distâncias não se medem mais em quilômetros, mas sim em horas de trânsito. Foi com essa ideia em mente que o brasileiro Oscar Koester teve a ideia de criar o Aeromóvel. E não foi só isso que deu a ideia para ele. Depois de ouvir o então presidente da Varig, Rubem Berta, dizer "não vai adiantar mais aumentar a velocidade do avião, o problema é chegar ao aeroporto", ainda em 1959, Oscar resolveu criar o projeto que tinha tudo para revolucionar a mobilidade. Faz sentido, realmente. Eu acho que o problema está mesmo em chegar ao aeroporto, porque nas cidades muito grandes o transporte é complicado, porque, enfim, muito trânsito, sabem como é, né? E eu acho que o transporte ferroviário é muito ignorado, tanto no Brasil, pelo que eu já vi em alguns vídeos que eu reagi, como em Portugal. Em Portugal também é bastante ignorado, infelizmente, e eu acho que devia haver mais valorização do transporte ferroviário. Eu acho que sim. Nas grandes cidades, não apenas para chegar aos aeroportos. O aeromóvel é um meio de transporte movido pelo ar, 100% brasileiro, sustentável e automatizado. Movido pelo ar? Como é que isso funciona? O que surgiu como uma ideia ao acaso se tornou uma das maiores invenções do país e hoje existem dezenas de projetos de aeromóveis em mais de 16 países, incluindo China e Indonésia. Então, como essa tecnologia está sendo usada? Ela foi bem aceita fora do Brasil? E os aeromóveis poderiam ser eles a solução para o futuro da mobilidade sustentável? Mas antes de responder essas perguntas, vamos entender como ele surgiu e a tecnologia por trás desse transporte. Ok, bora lá. Oscar Hans Wolfgang Koester nasceu na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 1938. Quando criança, fugia da sala de aula para ver os trens na estação de Pelotas e desmontava e montava relógios para entender o seu funcionamento. Durante sua formação, Oscar cursou modelagem, fundição, mecânica e elétrica. Aos 17 anos, depois de formado, ele decidiu deixar Pelotas e partiu para Porto Alegre, onde começou sua carreira como técnico em mecânica e eletrônica de aviões na Varig. E foi justamente na Varig que a história do aeromóvel começou. Rubem Berta, o então presidente da Varig, começou a fazer a transição de aeronaves turbohélices para jato ainda nos anos 50. Quando começou a operar a mais recente tecnologia em aviação nos novíssimos Boeing 707, o tempo de viagem foi absurdamente encurtado, fazendo Rio-Nova York em 10 horas e 30 minutos, como é até hoje, mas muito diferente das mais de 20 horas com uma aeronave turbohélice da época. Uou, antes demorava 20 horas? Os aviões evoluíram muito, é verdade. Foi então que Berta disse a frase: "não vai adiantar mais aumentar a velocidade do avião, o problema é chegar ao aeroporto". Ou seja, ele queria evoluir o transporte dentro das cidades. Foi assim que no final da década de 60, percebendo que demorava mais tempo para chegar ao aeroporto do que para ir de uma cidade a outra, e ainda inspirado por Berta, que Oscar Koester deu luz à invenção mais incrível de sua vida, o aeromóvel. Um transporte que corre em via elevada, evitando todo tipo de congestionamento, 100% automático, leve, barato e impulsionado pela simples força do ar. Rápido, sustentável e futurístico. Mas claro, o projeto não veio do nada. Em uma entrevista recente, o filho de Oscar, Marcos Koester, conta que apesar de ser uma ideia genuína, o processo de desenvolvimento do aeromóvel não foi um coelho tirado da cartola, mas uma criação que envolveu muita física e engenharia. Oscar primeiro observou todo o movimento do surgimento dos monotrilhos nos parques da Disney e também em Tóquio. Ele sabia que seu desafio era melhorar a mobilidade urbana e tinha certeza de que o futuro do transporte estava no ar. O inventor queria uma via que fosse elevada e que tivesse eficiência energética. Precisava ser leve, muito mais leve do que os meios de transporte já existentes. Por isso, a movimentação por propulsão pneumática ao invés de motores internos. Em 1977 foi construído o primeiro protótipo e em 78 a Inglaterra concedeu a primeira patente ao inventor brasileiro, seguida do Japão, Alemanha, Estados Unidos e França. Só aí o Brasil concedeu a patente do aeromóvel a Oscar Koester, e depois vieram a China e 27 outros países. Hoje já são 34 patentes que protegem a nossa tecnologia. Em 1979, o transporte foi reconhecido como uma opção viável tanto do ponto de vista técnico quanto econômico. Em 80, foi destaque na feira de Hannover, na Alemanha.
Em 81, o Ministério dos Transportes aprovou a construção da linha piloto no Brasil, no centro de Porto Alegre. E no dia 11 de maio de 1983 foram feitas as primeiras viagens teste na cidade. Em 84 foi autorizado o transporte de passageiros em demonstrações. Um ano depois, o projeto foi considerado tecnologicamente viável e recebeu aval para o término das obras. Só que na verdade nada disso foi pra frente. Até hoje existe... Ei, mano, tá abandonado agora, mano. Esta foto aqui... O que aconteceu aqui, mano? Tá completamente abandonado, mano. Só que na verdade nada disso foi pra frente. Até hoje existe a linha elevada no gasômetro que segue pela Loureiro da Silva, mas a viagem termina abruptamente em lugar nenhum. Memórias de um tempo quando parecia que o aeromóvel seria o futuro dos transportes. Uma tecnologia brasileira desacreditada por nós mesmos não é nenhuma novidade, mas seria esse o fim de toda a dedicação de Oscar? Bem, para responder essa pergunta, precisamos compreender como funciona essa belezinha. Pois é isso que eu tenho dúvidas. Eu gostava mesmo de saber como é que funciona, porque funciona através da propulsão do ar. Aeromóveis em ação. Vendo as vias elevadas em Tóquio e na Disney, Oscar percebeu que o futuro seria elevado. A base de eficiência energética passou daí em diante a ser o seu foco. Além disso, uma vez que as vias seriam elevadas, outro desafio seria montar um meio de transporte o mais leve possível. Para isso, ele teria que cumprir os requisitos de não ter motores, transmissão e combustível a bordo, e por isso esse veículo teria que ser movido por uma força externa. Por isso, Oscar Coester optou por desenvolver o aeromóvel utilizando o sistema de propulsão pneumático, que é relativamente simples. O aeromóvel pode ser compreendido como um barco à vela invertido. Ele é empurrado pelo vento ou pressão de ar, que é uma energia externa produzida e controlada mecanicamente através de ventiladores industriais ou compressores, e se alinha com todas as principais megatendências das metrópoles modernas. Hoje existem projetos mais desenvolvidos em Porto Alegre, Canoas, São Paulo, Jacarta e China. Em Porto Alegre, além da linha piloto, que foi construída e abandonada nos anos 80, é possível chegar ao aeroporto Salgado Filho utilizando o aeromóvel. Planejada para a Copa do Mundo Ok, então ainda há um aeromóvel, pelo menos um, em funcionamento no Brasil, não é? Ok, muito interessante. Em 2014, a linha foi inaugurada com um ano de antecedência em 2013. Ela percorre um trajeto de pouco mais de 1 quilômetro, transportando as pessoas do aeroporto ao trem metropolitano. São 2 veículos em operação que foram projetados para transportar cerca de 10 mil passageiros por dia. Até outubro de 2013 já tinha sido transportadas mais de 3 milhões de pessoas. Em Canoas, o projeto ainda está no papel. O plano é construir uma via com 4,7 km de extensão, com 7 estações ligando os bairros Guajuviras e Matias Velho e a estação de trem. A intenção é diminuir o tempo do trajeto de 40 para 9 minutos. Em São Paulo está sendo construída uma linha aeromóvel dentro do aeroporto de Guarulhos. A via será responsável por transportar os passageiros entre os terminais Aeroporto e linha 13 Jade do trem da cidade. Serão 4 estações com capacidade para transportar 2.000 usuários por hora, atuando em ambas as direções e com duração de 6 minutos, contando com a viagem. A previsão de inauguração é agora em 2024. Em Jacarta, na Indonésia, o aeromóvel chegou cedo, em 1989. É uma linha que conecta a área turística da cidade. São 3 veículos que rodam num trajeto circular, passando por 4 estações e com a capacidade de transportar 288 passageiros cada. Essa foi a primeira operação comercial do aeromóvel e foi ela que transformou o Brasil em uma referência da tecnologia. E a Indonésia não quer parar por aí, eles querem expandir a tecnologia por todo o país. A cidade de Bekasi, que fica na região metropolitana de Jacarta, estuda a implementação de uma linha de 12 quilômetros. E tem ainda os chineses. Em 2018, a aeromóvel fechou um negócio com a China para implementar o sistema no país. Um dos projetos previstos é uma linha de 2 km na cidade de Jian, com um investimento de mais de R$1 bilhão. Mas o aeromóvel não é recente. O primeiro protótipo foi construído ainda na década de 70. Então por que a sua popularização está acontecendo só agora? O arquiteto Ado Azevedo, que está envolvido em alguns projetos da tecnologia, fala em uma entrevista ao portal Terra que não é de hoje que os países priorizam investir em transportes rodoviários, principalmente... Pois é, exatamente. Isso é um problema muito grave, eu acho.
Apesar do transporte rodoviário também ter as suas vantagens, obviamente, eu acho que é um problema porque, na verdade, ao investir demasiado em transporte rodoviário, acaba por se não investir em outros tipos de transporte, principalmente transportes públicos, como os transportes ferroviários, e isso aí acaba por ser um problema, não é? Porque o transporte rodoviário tem vários problemas por causa do trânsito e, basicamente, isso causa muitas demoras, muitos atrasos, as pessoas atrasam-se constantemente, principalmente em cidades muito grandes. Isso é um problema complicado, para não falar do custo também, não é? Porque ter um carro não é para qualquer pessoa, na verdade é bastante caro. E há locais onde quem não tiver um carro não consegue ir a lugar nenhum. Isso é complicado. O Brasil. Ele afirma que as pessoas logo vão se dar conta de que nosso investimento em transporte rodoviário foi um erro histórico e é uma questão de tempo até superarmos essas questões. Ainda existem barreiras para o desenvolvimento do aeromóvel e o planejamento das cidades é uma delas. Não é simples construir um sistema de vias elevadas em uma cidade que não foi planejada para isso. É muito mais fácil colocar um ônibus numa rua que já existe do que construir uma via elevada e colocar veículos rodando pelos ares. Mas apesar de não ser tão simples, colocar um aeromóvel rodando não é tão difícil quanto se imagina. E o futuro está aí. Ônibus tradicionais, além de poluírem, congestionam, e algumas pessoas mundo afora estão apostando suas fichas no aeromóvel para integrar o futuro da mobilidade. Mas além da sua característica inovadora, o que mais está contribuindo para a crescente confiança no aeromóvel como solução de transporte nessas cidades? O aeromóvel é completamente fundamentado na eficiência. Hoje o veículo se encaixa em todas as megatendências das grandes cidades: automatização, descarbonização, urbanização e micromobilidade. Por isso resolve as principais dores. É um transporte eficiente que evita o trânsito do solo, resultando em maior rapidez. Além disso, é modular, o que facilita a sua construção até em cidades não planejadas para essa tecnologia. Claro que o fato de as cidades não terem sido construídas para funcionar com vias elevadas ainda é uma questão que precisa ser melhor trabalhada, mas o aeromóvel sai na frente no quesito facilidade, quando comparado com outras tecnologias concorrentes, e suas rodas de aço também são uma mão cheia para a sustentabilidade. Por não serem de borracha, as rodas do aeromóvel evitam poluição desde o processo de produção até o desgaste dos pneus. O veículo ainda foi construído para consumir menos energia, fazer pouco barulho e evitar poluir a cidade visualmente, já que sua estrutura é moderna e muito bonita. A imensidão do Pois projeto é. pode parecer intimidadora à É primeira. mesmo, mano, é muito futurista. Eu gosto muito do design e do look em geral que isto tem. É uma aparência muito interessante. Eu achei muito interessante e muito futurista, mano. Eu acho que adequa-se bem às cidades modernas de hoje em dia. Vista, mas o medo da mudança sempre perde para os ganhos da transformação evolutiva. Pois O é. aeromóvel tem o poder de colocar o Brasil ainda mais à frente no quesito sustentabilidade, e se conseguíssemos mudar a qualidade e segurança, além de diminuirmos a poluição auditiva e visual das nossas grandes cidades aos olhos do resto. Pois é, esse é outro problema dos carros, não é? Apesar de eu próprio gostar muito de carros, a verdade é que eu gosto bastante, mas temos que reconhecer que os carros são um grande problema, principalmente nas cidades muito grandes, por causa da poluição aérea, do ar e da poluição sonora, não é? Porque as cidades são muito barulhentas, principalmente por causa do trânsito dos carros. Se não fosse isso, as cidades eram muito mais silenciosas. Todo mundo, teríamos ainda mais autoridade para nos posicionar globalmente e não seríamos mais vistos apenas como o país da corrupção, favelas e do carnaval, mas sim como os donos de uma tecnologia capaz de efetivamente melhorar a vida da nossa população. Seríamos admirados tanto por quem está dentro quanto por quem está do lado de fora das nossas fronteiras. Segundo Marcos Koester, o governo brasileiro apoiou em diversas oportunidades o uso da tecnologia. Mas o grande problema é a descontinuidade e o selo partidário que alguns projetos acabam recebendo. Se um determinado governo apoia a iniciativa, ela vai ficar rotulada com aquele governo em específico. Então, quando um próximo entra, é comum descontinuar o apoio por ser iniciativa de um governo passado. Típico Brasil. O que importa é o que o governante faz, sua reeleição e o povo que se f***. Um dos grandes conceitos que o aeromóvel se atém é a tendência mundial com foco no pedestre. Algumas cidades europeias valorizam o pedestre e estão aos poucos desenvolvendo as ruas para os pedestres e bicicletas. E aí o aeromóvel entra como uma luva com o seu sistema em via elevada, deixando as ruas livres.
Ele foi pensado para cidades do futuro e se encaixa perfeitamente em suas novas tendências, mesmo tendo sido criado nos anos 80. Certamente um projeto à frente do tempo, criado por um brasileiro, o verdadeiro... Sim, com certeza à frente do tempo, é verdade. Nessa época eu acho que ninguém valorizava esta invenção. Feito no Brasil. E você, o que achou da história e do projeto Aeromóvel? Concorda que é um projeto à frente do tempo? Comenta aqui abaixo. Eu acho que é. Mano, é isso. O link do vídeo original vai estar aqui na descrição. É um vídeo do canal Elementar. Digam aí o que é que vocês acham. Vocês gostaram? Deixem aí a vossa opinião. Vocês acham que isto ainda pode ser o futuro do transporte nas cidades? Eu acho que sim. Eu acho que pode ser. Claro, depende da vontade dos países e das cidades em adotar esta tecnologia. Mas parece-me uma coisa muito interessante. É isso, pessoal. Se ainda não são inscritos aqui no canal, inscrevam-se. Clicando também nas notificações. Deixem um like no vídeo antes de irem embora. E se ainda não me seguem no Instagram, o link está aí no primeiro comentário fixado, passem por lá e é isso, amigos. Muito obrigado a toda a gente que acompanhou até aqui, eu sou o Blue e até ao próximo vídeo. Muito obrigado a todos os membros aqui do canal, muito obrigado mesmo. Se vocês também quiserem dar um apoio aqui ao canal, cliquem no botão Seja Membro e vejam os benefícios. Muito obrigado a todos que puderem fazer isso e muito obrigado a todos os que já são membros.